Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês hoje sobre esse tema que me empolga muito, que é a questão da intubação endotraqueal. E eu gostaria de chamar de endotraqueal porque a gente sabe existem várias modalidades de você chegar até a traqueia. Então o termo intubação endotraqueal ela fica um termo mais global. Bom, eu sou Roland Lavigne, sou intensivista, titulado pela MIB, e também sou médico ultrassonografista envolvendo Doppler, titulado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Vejam, o ListMed é um site que nós administramos, eu também sou desenvolvedor de sistemas, tenho alguns apps publicados, e é um site que vocês encontram grande parte das coisas de medicina intensiva, calculadoras, infusões de drogas, enfim, muito bacana. Alguns podcasts com alguns temas, se vocês puderem visitar, eu ficaria muito feliz. Então vamos lá. A intubação orotraqueal é uma coisa que a gente costuma falar que é um procedimento de alta performance. Então, como é na aviação? A aviação, tudo para acontecer na aviação tem um checklist. O avião vai ligar os motores, tem um checklist. O avião vai taxiar na pista, tem um checklist. O avião vai para o ponto de decolagem, tem outro checklist. E quando chega no ponto de decolagem, tem também um outro checklist. E esse ponto de decolagem que eu queria comparar com a questão da intubação orotraqueal, porque quando a decolagem se inicia, que o avião bota o bico para cima, a gente não pode mais voltar atrás. Então, a medicina deveria se basear em processos de checklist, como a aviação, que usa o CRM, onde é feito um checklist, onde você tem que ser sempre assertivo com as suas determinações e formar uma alça. Você tem que ouvir de quem você está determinando que aquela orientação foi de maneira audível e compreensível. E por fim, você não pode nunca ter da sua autoridade uma questão para que você não obedeça a possíveis erros que você esteja cometendo. E você também tem que ver a questão da fadiga. Então, esse encontro da aviação com os procedimentos médicos, em especial a intubação endotraqueal, é uma coisa que eu gosto de comparar para que a gente tenha convicção de que avião não cai porque é tudo dentro do checklist. E se nós médicos fizermos tudo como deve ser, com os checklists, como vocês vão ver aqui na frente da nossa apresentação, eu tenho certeza que nós vamos cometer muito menos eventos adversos, né? Eu não costumo nem chamar de erro, eu gosto de chamar de eventos adversos. Portanto, está aqui o avião, que quando ele bota o bico para cima, não dá mais para voltar. Ele pode até decolar, fazer o procedimento e retornar à pista de pouso, mas quando você bota o bico para cima, o avião tem que subir. A mesma coisa a gente quando faz todo o arcabouço para iniciar uma intubação endotraqueal, ela tem que acontecer. Bom, a primeira coisa para a gente falar de intubação endotraqueal é conhecer a anatomia da laringe. A laringe, eu vou passar esse tema muito rapidamente, porque seria um tema de uma apresentação inteira. Ela é dividida em três segmentos. O vestíbulo, que envolve o ádito, onde é a entrada da laringe. Aquela parte que envolve a cartilagem epiglote, mais aquele túnel que a gente vê, aquilo ali chama-se o vestíbulo da laringe. Quando você chega nas cordas vocais, ali você tem o ventrículo ou a glote. Na verdade, a glote é a abertura e o ventrículo é o que compõe as estruturas das cordas vocais falsas, verdadeiras, mais a glote. E posteriormente à glote, nós temos uma terceira porção, que é a área infraglótica, que vai da glote até o primeiro anel traqueal. Portanto,
A laringe é um órgão muito complexo, tá certo? E que estudar a sua anatomia com certeza vai facilitar os seus procedimentos de intubação endotraqueal. Bom, isso aqui é para a gente saber que a laringe ela é feita de cartilagens, de músculos, de vascularização e de inervação. Saber que existem cartilagens hialinas, tá certo? E as cartilagens elásticas. As hialinas são a tiroideia, a cricotiroideia e aritenoides, ou seja, são cartilagens mais duras, eu diria, mais duras. E as cartilagens elásticas, a gente tem a epiglote e as outras que habitualmente a gente não costuma lidar com elas durante a intubação endotraqueal. Mas lembrar, a epiglote realmente é uma situação que a gente vai ver muito no nosso dia a dia. Os músculos, que são os músculos intrínsecos, aqueles que estão por dentro, que você visualiza na laringoscopia, os músculos extrínsecos, que é aqueles que estão por fora. E a inervação, lembrar que o nervo laringeu interno e o nervo laringeu recorrente e o nervo laringeu externo são todos ramos do nervo vago. Lá na frente a gente vai entender isso, porque a gente faz algumas drogas para evitar esses efeitos vagotônicos, no sentido de a gente ter uma melhor laringoscopia e uma melhor intubação. Mas fica aqui, nós vamos deixar nessa apresentação esse PDF dessa apresentação para que vocês possam ler, reler e ter uma base assim muito bacana dessa anatomia da laringe. Aqui a gente vê a anatomia da laringe em vários cortes, tá certo? E assim, esse primeiro corte aqui, que a gente vê a língua do paciente, eu diria assim que é um corte fundamental para a gente entender como se fazer uma laringoscopia. Observe que você vai com o laringoscópio adentrar a boca pela esquerda, pelo lado direito, deslocando a língua de maneira muito suave para o lado esquerdo, deslizando sobre ela até encontrar esse orifício aqui que nós estamos vendo, denominado valécula. O que é a valécula? É um espaço localizado entre a base da língua e a cartilagem epiglote. Então, quando você faz esse movimento de para frente e para cima, você estará tracionando a cartilagem epiglote, tá certo? Como a cartilagem epiglote tem uma ligação com o osso hioide, consequentemente o osso hioide traciona a parte do ádito da laringe e faz com que você visualize as cordas vocais, tá certo? Então isso é importante a gente entender essa anatomia e sempre buscar o posicionamento da ponta do laringoscópio na valécula. Esse é o segredo, porque quando você chega na valécula, o movimento de para frente e para cima, sem realizar báscula, faz com que você exponha, tá certo? Tanto a parte vestibular como a parte da glote da laringe, para que você possa visualizar as cordas vocais e por aí passar o seu tubo endotraqueal. No segundo figura aqui, a gente vê que a laringe ela inicia anatomicamente com o osso hioide, porque é o osso hioide que faz, tá certo, a comunicação com a cartilagem tireoide e através do ligamento tíreo-iódeo, tiro-iódeo, ou tiro-iódeo, alguns autores costumam chamar assim. Então, a gente percebe que depois do osso hioide, nós temos um ligamento, tiro-iódeo, aí depois vem a cartilagem tireoide, tá certo? Que é uma cartilagem dura. E lá em cima, como vocês podem ver, a gente tem a epiglote. Aquela pontinha ali é a cartilagem epiglote, que é uma cartilagem elástica. Bom, descendo, depois da cartilagem tireoide, a gente vai ver novamente uma membrana, a membrana cricotiroideia, que é onde a gente faz as cricotiroidostomia, os procedimentos de urgência e emergência para alcançar a via aérea. É nesse ligamento aí.
Esse ligamento é o ponto mais próximo da pele na anatomia da laringe. É por isso que a gente utiliza ele para quando a gente quer abordar uma via aérea de emergência, que é a cartilagem cricotiroidea. Logo abaixo da cartilagem cricotiroidea, nós temos a cartilagem cricoide. A cartilagem cricoide, eu diria que é a finalização, logo que você tem no início aqui o primeiro anel traqueal, acabou a laringe. Agora, essas cartilagens, somente a cricoide tem um anel ao seu redor inteiro, porque é uma cartilagem mais fixa. A natureza fez ela como um contraponto de sustentação ao osso e ao ocioide que está lá em cima. Porque você sabe que o ocioide é o único osso do corpo humano que não tem ligação com nenhum outro osso. Então, precisaria de um anel que tivesse uma ferradura completa para que desse a sustentação e o equilíbrio maior para a laringe. Então, a natureza elegeu a cartilagem cricoide como um anel completo. Por quê? Tanto a cartilagem tireoide como todas as outras anéis traqueais, que também são cartilagens, que vão para baixo pela traqueia, eles não são, são anéis incompletos. A parte posterior dele não tem cartilagem. Então, aqui na terceira visão, aqui no terceira figura, a gente vê na parte posterior, tá certo? Um corte da laringe, onde a gente vê lá em cima primeiro a epiglote, tá certo? Depois e aí você tem o vestíbulo da laringe, depois você tem a parte da glote, compreendendo as cordas vocais falsas e verdadeiras, e depois da glote, a parte que na visão anterior estaria a cartilagem cricoide, e logo abaixo, quando começa o primeiro anel traqueal, a traqueia. Então, essa é a visão posterior da laringe. Então, eu diria assim, que você conhecer a anatomia da laringe, lhe dá muito conforto, porque você sabe exatamente quais são os pontos que você vai colocar o seu laringoscópio, e numa via aérea difícil você vai ter assim, a possibilidade de imaginar que aqueles pontos que você está buscando estão ali naquela sua referência, tá bom? Indo adiante, novamente, aqui a gente está pegando somente a anatomia da glote para mostrar a epiglote, né, a base da língua. Logo abaixo da base da língua, acima da epiglote, a gente tem aqui a valécula. Depois a gente tem a epiglote, aí nós temos as pregas vocais, as verdadeiras e as falsas. Logo abaixo, as pregas arapiglóticas, tenho dificuldade de falar esse nome. Logo abaixo, a cartilagem cuneiforme e a glote propriamente dita. Perceba que nas duas figuras, uma a glote está aberta e a outra a glote está fechada. Sobre esse assunto, nós vamos lá, quando a gente for falar de bloqueador neuromuscular, a gente vai conversar sobre isso, porque quando você realiza o bloqueador neuromuscular, que eu acho que deve ser sempre, você tem a glote aberta, como está na figura do lado direito. E quando você não realiza o bloqueador neuromuscular, eventualmente você pode ter a glote fechada, o que, com a passagem do tubo, provavelmente você vai traumatizar essas cordas vocais. Bom, vamos agora aos conceitos de laringoscopia, de intubação endotraqueal. O que é uma via aérea definitiva? A via aérea definitiva é toda aquela que você consegue insuflar o QEF do seu tubo endotraqueal na traqueia do paciente. Isso é uma via aérea definitiva. E ela pode ser nasotraqueal, ela pode ser orotraqueal, ela pode ser via cricotirostomia e ela pode ser também via traqueostomia. Bom, a via aérea supraglótica é todo aquele dispositivo que você coloca acima da glote. Por exemplo, a máscara laríngea é um dispositivo
supraglótico. O tubo laríngeo é um dispositivo supraglótico. Catéter nasal, dispositivo supraglótico. O ambu, a máscara não renalante, a máscara de Venturi, todos esses são dispositivos supraglóticos, tá certo? A cânula de Guedel é outro dispositivo supraglótico. Bom, e o que é uma via aérea, uma intubação endotraqueal difícil? Está escrito aqui, a gente considera uma via aérea difícil quando um médico realiza 3 tentativas ou o procedimento excede mais de 10 minutos. Então, a gente diz que a via aérea é difícil quando um colega tenta por 3 vezes e não consegue, ou o procedimento excede 10 minutos. E o que é uma via aérea difícil? Comparar o que é intubação endotraqueal difícil, o cara tentou 3 vezes, demorou 10 minutos. Difícil. Agora, o que é uma via aérea difícil? Aí já muda um pouco. É uma situação que um médico experiente tem dificuldade de intubar e de ventilar. Intubar e ventilar. Isso é uma via aérea difícil, tá certo? As questões anatômicas, elas entram na questão da dificuldade, mas conceitualmente é um médico experiente que não consegue intubar nem ventilar. Isso é uma via aérea difícil. Bom, e sobre as sequências? O que é uma sequência rápida de intubação? É porque ela é acelerada? Não tem nada disso. A sequência rápida, ela se diferencia das outras sequências porque nós não vamos ventilar esse paciente durante o nosso procedimento. E qual é a diferença de ventilar e pré-oxigenar? Ventilar é toda vez que você faz uma pressão positiva no dispositivo que você está usando para oxigenar a via aérea. E pré-oxigenar é tão somente você acoplar o dispositivo e pedir ao paciente que respire. Por que isso? Porque nos pacientes que têm alguma possibilidade de estarem com o estômago cheio, ou que tenham alguma gastroparesia, ou que tenham íleo, ou que tenham qualquer outra patologia que possa estar retendo líquido no estômago, você tem que ter cuidado. Então, você não pode ventilar esse paciente. Então, a gente fala que a sequência rápida é aquela que você usa todos os adjetivos de uma intubação endotraqueal normal, mas que você não ventila o paciente, apenas pré-oxigena. Bom, e o que é uma sequência atrasada? A sequência atrasada é aquela sequência onde o paciente chega numa agitação psicomotora muito importante. Você vê isso com os pacientes, especialmente com acidose metabólica, com hipóxia muito grande. Então, o paciente está agitado e você não consegue pré-oxigenar esse paciente. E aí, o que é que você faz? Você dá um hipnótico para ele, de preferência um hipnótico que possa manter o drive respiratório dele. E, em seguida, quando ele diminuir a agitação psicomotora, você vai fazer a pré-oxigenação. Então, isso aí é a sequência atrasada. Você não vai mudar nenhum P, apenas você vai oferecer a ele, antes de iniciar a pré-oxigenação, um hipnótico que possa manter o drive respiratório. Tirando as contraindicações, uma droga muito importante nesse contexto é a cetamina. Bom, a sequência clássica é aquela que os anestesistas fazem. É aquela sequência que você sabe que o paciente está com o estômago vazio, ou seja, ele fez um jejum de pelo menos 4 a 6 horas, tá certo? O anestesista conversou com ele e ele vai fazer aquela sequência de que você vai inicialmente fazer a pré-oxigenação, e aí em seguida, quando você faz o hipnótico, que você faz o analgésico, o opioide, geralmente o fentanil,
E aí, quando você faz o bloqueador neuromuscular, o paciente entra a apneia, e aí você pode passar um guedel com muita tranquilidade e ventilar o paciente. Você vai ventilar o paciente. Por que você pode ventilar? Porque nesses casos, a pressão que você vai exercer sobre o umbu ou mesmo sobre uma VNI que você esteja fazendo para esse paciente, ela vai exceder os 20 centímetros de água que o esfíncter distal do esôfago tem. Você vai abrir esse esfíncter, mas mesmo assim não vai haver regurgitação ou vômito, porque o paciente está com o estômago vazio. Então, essa é a sequência clássica, a sequência do anestesista. Bom, e a intubação facilitada é uma coisa que está realmente em desuso, que é você fazer um sedativo, um hipnótico, e aí fazer uma laringoscopia prévia, verificar se realmente a intubação vai ser possível, e aí em seguida você fazer o opioide, o bloqueador neuromuscular e fazer a intubação. Mas isso é só para vocês saberem o que é intubação facilitada, mas essa já está em desuso e eu acredito que nos próximos anos isso será proscrito desse procedimento. Bom, e por que você intuba uma pessoa? Por que você intuba o seu paciente? Então, existem aqui os indicadores globais de intubação endotraqueal, que são a falha do sistema nervoso central, é aquele paciente que não consegue proteger a via aérea. É aquele paciente, geralmente, que tem a escala de coma de Glasgow menor ou igual a 8 e ele não protege a via aérea. Então, você intuba para que esse paciente não venha broncoaspirar, fazer uma pneumonia aspirativa ou mesmo morrer por asfixia. Então, eu diria que esse é o grupo de maior prevalência para a intubação endotraqueal. No segundo momento, o outro grande grupo é a falha da ventilação. É aquele paciente que tem um nível de consciência ainda bom, mas ele não tem um drive respiratório suficiente para permanecer respirando sozinho, tá certo? É aquele paciente que tem uma doença neuromuscular, é aquele paciente que tem que tem um trauma importante, um pneumotórax, um tórax instável, então é o chamado falha de ventilação. É o paciente que ou ele está muito dispneico e você vê que ele vai fadigar se você não ajudá-lo com a intubação orotraqueal. O terceiro grande grupo é a falha na oxigenação. É aquele paciente que tem sensório, é aquele paciente que respira, tem drive respiratório, mas quando você faz uma gasometria dele, a relação entre a PaO2 e a oferta de oxigênio dele está muito ruim. O paciente que começa a levar lactato, é um paciente que tem um gás carbônico muito elevado, enfim, é um paciente que tem algum grau de insuficiência respiratória, seja ela hipoxêmica ou hipercápnica, e você precisa entubá-lo, porque senão você vai desenvolver outros problemas que você com certeza vai ter maior dificuldade de resolver. Por fim, a falha do desfecho. Então, assim, aquele paciente que chega muito grave na UTI, tá certo? Ele tem ainda um nível de consciência bom, mas ele veio assim 15 de escala de coma, depois 13, 10, você vai esperar o quê? É um paciente que começa a hipoventilar, ou é um paciente que tem sepse com choque muito exacerbado, é um paciente hemodinamicamente instável. Então, quando você percebe que poderá haver falha no desfecho do seu doente, você também vai promover a intubação endotraqueal. E, por fim, a anestesia. Você intuba pacientes para cirurgia, tá certo? Esse quinto item aí é o item que eu diria assim mais favorável, porque ele geralmente é feito de maneira eletiva. Bom,
Aqui, algumas situações, como eu já havia colocado antes, quando há um rebaixamento do nível de consciência, e é que a gente cita as principais: o AVC, o TCE, uma hemorragia subaracnoide, convulsões, tá certo? Infecções, encefalopatias, e aí, novamente, para fixar, toda vez que o paciente tiver a escala de coma de Glasgow menor que 8, tem indicação de intubação. Risco de broncoaspiração, né? Eu já falei sobre isso aqui, são as gastroparesias, tá certo? Ilho paralítico, tá certo? As doenças neuromusculares, como Guillain-Barré, tá certo? Miastenias graves, esclerose lateral amiotrófica, etc. Todas essas doenças que existe um risco muito grande de broncoaspiração, a gente deverá promover a intubação endotraqueal. Já falei também da insuficiência respiratória aguda, tá certo? E aqui vai um macete que é a regra dos 3, né? Toda vez que o paciente tiver com a frequência respiratória maior que 23, uso da musculatura acessória, a saturação menor que 93, a relação PF menor que 300 e a PO2 menor que 63, cuidado. Esse paciente pode estar precisando da sua ajuda para promover, até de uma maneira assim mais precoce, uma intubação de maneira que ele possa preservar os órgãos dele, porque a gente sabe que a deficiência de oxigênio leva à hipóxia a todos os órgãos do organismo e, eventualmente, a gente às vezes aguarda muito e termina lá na frente que o desfecho daquele paciente termina sendo ruim em função da não precocidade nossa em entubar esses pacientes. Aqui a questão estabilidade hemodinâmica, eu também comentei, a gente fazer o quê? Um paciente com choque cardiogênico, um choque obstrutivo, um choque séptico importante, uma hipovolemia importante, uma anafilaxia, uma arritmia grave, a gente vai ter que entubar esse paciente, tá certo? Para a gente ter ele na mão e em seguida a gente tomar as medidas necessárias para que a gente possa contornar a patologia de base dele, tá certo? Bom, outra, queimadura. Queimadura. Se o paciente com a face queimada, tá certo? Ele chega bem, mas você sabe que existe uma possibilidade muito grande de ter tido assim uma inalação com queimadura das vias aéreas de uma maneira geral. Então você não vai esperar essa via aérea demasiado de maneira que você possa complicar a sua vida e a vida do seu paciente. Então a gente promove a intubação no sentido da gente preservar essa via aérea, porque a gente sabe que queimado é uma caixinha de surpresa muito grande que a gente não quer de maneira nenhuma enfrentar essa emergência. Outra questão, risco de complicações perioperatórias. Então, assim, o paciente chega da cirurgia, tá certo? A cirurgia é grande, tá certo? Foi estubado no centro cirúrgico, mas aí você percebe que ele começa a desaturar, tá certo? A frequência respiratória se elevar, tem algum outro complicador, como na cirurgia cardíaca, um débito dos drenos não satisfatórios, ou seja, está drenando mais do que deveria. E você percebe que esse paciente pode complicar. Então você se antecipa. Você reintuba esse paciente, tá certo? Estabiliza ele, tá certo? Chama a equipe de cirurgia pertinente à cirurgia que ele fez e não espera, tá certo, o pior acontecer. E por fim, é a falha da extubação. Aquele paciente que você extubou, tá certo? Fez todo o protocolo de extubação, viu que aquele paciente poderia ser extubado, mas depois da extubação, mesmo com todos os cuidados que você tomou, falhou a extubação. Então você vai novamente intubá-lo e cuidado. As intubações por falha de extubação, elas podem ser mais complicadas do que as intubações primárias. Por quê? Porque você já tem uma via aérea ali mais edemaciada, você às vezes não se preocupa em fazer todo o checklist novamente do avião, que vai precisar novamente decolar, e aí você precisa ter cuidado nessa questão da falha de extubação. Eu, quando extubo um paciente,
eu fico do lado dele ali, meia hora, observando, tá certo? Com todo o material para uma nova intubação já pronto, porque se houver qualquer indício de falha na extubação, se você fizer de maneira precoce, você vai ter mais êxito. Combinado? Bom, e aí você decidiu que vai intubar esse paciente. Ele tem nível de consciência? Vai lá, conversa com ele, bate um papo, olha, o senhor está com dificuldade de respirar, ou a senhora, tá certo? A sua oxigenação não está boa, e nós vamos promover uma intubação do senhor, porque vai ser melhor, o senhor vai ficar dormindo aí 1 ou 2 dias, e quando acordar o senhor vai estar bem melhor. Eu tenho certeza que os pacientes que realmente estão precisando, eles sentem que estão precisando, e eles vão lhe dar esse consentimento. E esse consentimento é importante porque você sabe que está fazendo tudo certo. Né? O paciente que tem nível de consciência, todo e qualquer procedimento que você vai realizar com ele, é necessário que você tenha o seu consentimento, tá certo? Tenha o seu consentimento. E se não for possível o seu consentimento, por ele estar muito grave, por ele não ter nível de consciência, você vai salvar a vida dele e em seguida você vai comunicar à família, tá certo? Dizer à família que foi a situação de extrema emergência, que precisou ser feito, mas você não vai de maneira nenhuma esperar a família chegar para uma visita e ver o seu paciente entubado. Você vai conversar antes com ele, para que com a família, para que a família tenha conhecimento de que houve esse procedimento para preservar a vida daquele paciente ou daquele ente querido daquela família. E aí, quando você vai conversar com ele, você vai fazer a avaliação global sobre a dificuldade da via aérea. Né? Você vai ver se ele tem limitação cervical, tá certo? Se ele tem uma boa abertura da boca, como é que é essa distância entre o mento e a cartilagem, a ponta da cartilagem tireoide, tá certo? Então, a abertura da boca, 5 centímetros. Você vê que a minha não é das melhores, né? 5 centímetros. A distância entre o mento e a cartilagem tireoide, novamente, 3 dedos ou 5 centímetros. E a distância da ponta da cartilagem tireoide até a cartilagem cricóide, de 3 centímetros. Então, se essas medidas forem iguais ou maiores do que 5,53 ou 3 polpas digitais, tá certo? Possivelmente você vai ter uma intubação facilitada e é de cá de baixo 2 dedos. Isso é importante você avaliar isso para que você tenha uma visão, tá certo, sobre a dificuldade. Olhar se a língua do paciente é grande, tá certo, se ele tem os dentes irregulares, tá certo, e fazer a avaliação de Malaparte, que em seguida eu vou mostrar para vocês aí. É pedir ao paciente para abrir a boca e verificar alguns parâmetros que vão predizer com relação a essa laringoscopia que você vai fazer. Bom, além disso, você vai verificar qual é a patologia que está levando à intubação. Isso é muito importante, porque existem patologias que você tem que ser, eu diria assim, mais flexível e tem outras que você tem que ser mais incisivo. Então, por exemplo, conhecer o paciente é importante você fazer antes da intubação. E, por fim, ver os conceitos da via aérea, que a gente já comentou anteriormente, para que você tenha compreensão. Se você vai ter uma via aérea, eu diria, facilitada, ou uma via aérea com algum grau de dificuldade. Bom, aqui está a classificação de Malaparte. A classe 1 é essa que vocês veem aí. Quando o paciente abre a boca, a gente vê tudo. Tá? Tem uns que a gente consegue ver até a pontinha da epiglote. Então você vê o palato mole, você vê os pilares, você vê a úvula, as tonsilas e também
a parte posterior, tá certo, da faringe. Você enxerga a faringe lá no fundo. Então, esse é o malampate 1. O malampate 2, aí você já vê só o palato mole, vê os pilares e vê a úvula. Você ainda vê a úvula. Já no malampate 3, você só vê o palato mole e a base da úvula. Olha que a úvula já está praticamente toda coberta, tá certo? E no malampate 4, você só vê o palato mole parcialmente, não vê a úvula, tá certo? Então quando você tem uma investigação de que o palato do paciente, a gente não visualiza só o palato do paciente, esse malampate 4 pode lhe trazer algum grau de dificuldade. Aqui em cima é o sonho, né? É o que a gente quer ver. A gente quer ver a epiglote, nossa ponta do laringoscópio na valécula, de maneira que a gente veja, tá certo, as cordas vocais, as cartilagens aritenoides, e embaixo o esôfago. Que você visualizar o esôfago é bacana, porque você sabe que ali é o local que você não deve ir. E por fim, os preditores aqui de via aérea, nesse outra figura aqui, que é o lemon, limão em inglês, onde a gente vai ver a questão da visualização de todo o contexto, aquela avaliação que eu já falei, do 332, o Malaparte, que está aqui, a gente está conversando sobre ele, se o paciente é obeso ou não, a mobilidade da cabeça, e os testes que você faz para verificar se deve ou não ser uma via aérea difícil. Eu diria assim, se você observa seu paciente, eu já conversei sobre isso lá atrás, de uma maneira global, você tem uma compreensão do que você vai enfrentar ali naquele momento, tá certo? Mas eu queria dizer a você que tudo tem jeito. Vamos continuar aqui que vocês vão ver que tudo tem jeito, mesmo que a intubação seja difícil, a gente tem que estar preparado, mas soluções existem para isso, tá certo? Bom, aqui é a tabela de fatores de risco de dificuldade de ventilação por máscara, né? Aquele paciente que você tenta acoplar a máscara, mas mesmo assim você tem dificuldade. Então são todas essas aqui que eu vou deixar para você. Não vou entrar em cada item aqui, mas saber que todas esses fatores aí são fatores que podem dificultar a sua ventilação por máscara. Aqui, novamente, os preditores de intubação orotraqueal difícil, tá certo? Novamente falando do Lemon, que realmente é uma avaliação que eu diria que se você faz de maneira adequada, você vai ter uma compreensão do que você vai ver lá na frente quando você estiver fazendo a laringoscopia, e aí sim você verificar o Comark. Novamente aqui, os critérios de Howard, que são critérios que você utiliza para verificar se a sua intubação pode ou não ter complicações durante a sua laringoscopia. Bom, gente, aqui a gente começa de uma maneira assim mais incisiva o planejamento do nosso procedimento. Então, assim, eu coloquei nessa figura o nosso paciente no centro da figura e coloquei o médico no mesmo tamanho dos outros profissionais para que vocês entendam de que o médico, em qualquer procedimento, e em especial na intubação orotraqueal, ele não é nenhum deus. Ele é uma figura que vai conduzir o procedimento, tá certo? Mas que vai estar amparado em todos esses colegas que estão aqui do lado, tá certo? O fisioterapeuta, o enfermeiro, tá certo? Os técnicos de enfermagem, tá certo? Você tem de maneira mais distante assim, algum contato com a farmácia, porque é necessário se obter as medicações para que você possa fazer sua analgesia, hipnose e bloqueio neuromuscular, tá certo? Então a gente precisa, a parte do bioquímico, que eventualmente precisa de um exame
mais sofisticado naquele momento, a parte de nutrição, para verificar como é que está o andamento dessa nutrição, um paciente que já vinha com sonda nasogástrica, alimentando de maneira enteral, tá certo? A direção, que às vezes você tem que conversar para que você possa ter medicamentos mais adequados para o seu procedimento, enfim, todo esse contexto aqui é importante. Todo esse contexto aqui é importante. E estarão presentes no seu procedimento, muito provavelmente você, o enfermeiro responsável pelo procedimento, o fisioterapeuta e os técnicos. Bom, e aqui a gente vai falar da equipe. Você é o médico que vai coordenar e realizar o procedimento. A responsabilidade é sua, tá certo? Mas os outros profissionais são corresponsáveis junto com você. Então, a gente vai ter que fazer aquela questão da comunicação de alça fechada. Se eu peço alguma coisa, eu tenho que colocar em voz alta. Laringoscópio, quem eu estou pedindo tem que me responder. Laringoscópio, doutor. E eu respondo de novo, laringoscópio em mãos. Por quê? Porque você precisa ter certeza de que a pessoa que você está pedindo aquela determinado equipamento ou aquela determinada orientação precisa ouvir, repetir e você novamente repetir que foi feito aquilo que você pediu. Isso é comunicação em alça fechada e muito importante no procedimento de intubação orotraqueal. A enfermagem, geralmente, é aquela que vai checar a monitorização do paciente, verificar se tem uma veia pérvia, cuidado com veia. Eu já tive alguns casos de que a enfermagem informou de que a veia era pérvia, quando a gente começou a fazer a infusão dos medicamentos, verificou que a veia estava no subcutâneo, e aí você sabe que aquilo é uma catástrofe. Você tem que parar tudo aquilo, às vezes o paciente está muito grave, para pegar uma outra veia para recomeçar. Então, cheque se sua veia está funcionando de maneira adequada. Os técnicos de enfermagem que vão lhe ajudar no posicionamento do paciente, pegar os lençóis, fazer a limpeza da cavidade oral, tá certo? O fisioterapeuta que vai preparar todo o aparato de ventilação, tá certo? Desde o ambu, o guedel, preparar o ventilador, verificar o aspirador, enfim, tem que estar tudo checado para que você vá iniciar o seu procedimento. E você tem que conversar com um médico mais experiente que você. E assim, eu vou fazer esse procedimento aqui, já vi que tem algum grau de dificuldade, então vou deixar um colega mais experiente do que eu avisado, porque caso eu necessite, eu vou chamá-lo, tá certo? Então, é responsabilidade sua avisar a equipe que está, digamos assim, de retaguarda ao que você está realizando, e isso envolve um médico mais experiente, geralmente é um anestesista, e também um cirurgião de plantão do seu hospital, porque você pode necessitar fazer, caso você não saiba, uma crico ou uma traqueostomia de emergência. Então, a gente tem que estar antenado sobre isso. Bom, e você tem que fazer seu planejamento. Bom, plano A, entubei, deu tudo certo, maravilha. Você é o cara, né? Aquela gratidão, aquela satisfação, não, entubei, tudo bacana, tudo certinho, mas você tem que estar preparado para o plano B. Qual que é o plano B? Não entubei de primeira. Pedir ajuda. Você tentou a primeira vez, não conseguiu, a coisa que você tem que fazer imediato por favor, chame o doutor fulano de tal que está de sobreaviso para esse procedimento. Aí você vai voltar a ventilar o seu paciente com calma, tá certo? Porque ele já está com opioide, ele já está com hipnótico, ele já está com bloqueador neuromuscular, então você vai voltar a ventilá-lo. Vai usar um guedel, se for o caso, tá certo? Vai repetir a dose do bloqueador neuromuscular ou do hipnótico. Ou seja, você tem que mudar de atitude.
Você não pode permanecer, já que você não conseguiu entubar aquele paciente na primeira vez, da mesma maneira. Você vai ver se é a questão do opioide, que está em dose suficiente, você vai ver se é a questão do hipnótico, se está em dose suficiente, você vai ver a questão do bloqueador neuromuscular, se está em dose suficiente, você vai verificar o posicionamento do paciente, você vai verificar se todos os equipamentos estão adequados, você vai solicitar um BUGE caso você tenha no seu serviço, e deve ter, e você vai solicitar uma máscara laríngea. Então, você tem que pensar no plano B, tá certo? E a palavra que eu deixo aqui para vocês é mudar a atitude. Toda vez que alguma coisa está errada, você não deve permanecer na mesma atitude, você deve mudar de atitude verificando o que deu errado. E eu diria que as drogas, de maneira, as subdoses e o posicionamento do paciente são questões que realmente influenciam muito no seu sucesso inicial. Bom, plano C, não entubei novamente. Aí eu volto a ventilar, tá certo? E aí você já deve estar com seu colega mais experiente do lado para que ele faça a tentativa dele, porque a manipulação da laringe de maneira sistemática pode levar a edema importante, pode levar a um laringoespasmo, pode levar a sangramento, e aí realmente você está diante de uma catástrofe ali anunciada. Então você tem que estar com o seu colega do lado. Esse paciente já pode estar inclusive com máscara laríngea, ventilando, tranquilo, para que o seu colega chegando, a gente vá fazer um novo procedimento, tá certo? De uma abordagem de uma via aérea já com algum grau de dificuldade. E o plano E, que é o plano D, que é, não, o colega não conseguiu também entubar. Aí eu vou partir para uma crico, tá certo? Uma intubação retrógrada. Depois eu vou falar direitinho sobre isso aqui. E o plano E, que é a traqueostomia de emergência. Então você tem que ter em mente de que você pode ter a necessidade de usar o plano B, o plano C e o plano D, tá certo? E eventualmente esses planos podem estar intercalados um com o outro no sentido de você preservar a ventilação do seu paciente, porque senão você vai ter um desfecho desfavorável e isso não é bom para ninguém, tá certo? Bom, aí você fez o planejamento. Então, dentro do seu planejamento, você tem que passar pelaquela rotina clássica. Não se afaste disso, por favor. O médico que se afasta disso, o médico que não é, eu diria assim, perfeccionista no cumprimento dos 7 P's, ele está sujeito a incorreções e a dificuldades, às vezes, incontornáveis. Então, não se afaste dos 7 P's, que é o primeiro, a preparação, que eu já falei aqui. Né? A gente vai falar de Move, a gente vai falar de Atlas, o material todo, tá certo? Essa é a preparação. O checklist que você fez lá atrás, a conversa com o paciente, a dificuldade que você vai encontrar ou não, o malampate, enfim. Você, nesse P aí, já contornou ele. Você, sabidamente, você já fez tudo o que precisava ser feito para que ocorresse a sua intubação endotraqueal. Depois a pré-oxigenação, que é a oferta de oxigênio com AMBU associado ou não a outros dispositivos. Por exemplo, o paciente está com cateter nasal, estava ventilando bem, então você não precisa nem tirar esse cateter nasal, você vai acoplar a máscara de AMBU, tá certo? E aí vai pedir para ele respirar devagarzinho, aí você vai fazer o opioide, aí vai continuar pedindo para ele respirar. E se for na sequência rápida, como eu comentei anteriormente, você não vai poder ventilar esse paciente. Pré-oxigenar é você oferecer oxigênio no sentido de que você inunde, tá certo? O sangue desse paciente de oxigênio, para que ele tenha uma reserva satisfatória para que durante a apneia que você vai promover para fazer sua laringoscopia,
esse paciente tenha suporte necessário de oxigênio para suplantar essa apneia. Então, é isso que é feito a pré-oxigenação. O pré-tratamento, tem alguns colegas que fazem, tem outros que não. Eu acho que a lidocaína, até que se prove o contrário, é uma medicação importante no sentido de você, além de fazer a anestesia da veia que você está infundindo, porque tem algumas drogas realmente que podem provocar flebite, podem provocar dor durante a infusão, o etomidate é uma delas. Então você fazer a lidocaína, 1,5 miligrama por quilo de peso, vai dar uma melhor estabilidade neuronal à laringe, de maneira que você possa preservar alguns eventos adversos na laringe. E o importante para a lidocaína é exatamente isso, você dá uma maior estabilidade à sua laringe. Existem outros medicamentos que você pode fazer, atropina, se vou fazer cetamina, então você pode fazer ali, o paciente está levemente bradicárdico, você pode fazer uma atropina para evitar uma cialorreia importante, porque um dos efeitos adversos da cetamina é exatamente esse, a cialorreia. Então você pode fazer alguns ajustes. O paciente está hipotenso, e eu sei que a sedação, a hipnose e o opioide, de certa maneira, vão fazer com que essa hipotensão seja mais agudizada. Eu vou preparar minha solução de noradrenalina antes, tá certo? Enfim, esse é o pré-tratamento em função de cada patologia que você vê, para que você tenha o seu paciente durante a intubação o mais estável possível. Bom, depois do pré-tratamento, você vai fazer a indução com paralisia. Aí sim, analgesia mesmo, tá certo? Hipnose e o bloqueador neuromuscular. Geralmente a gente faz o fentanil, que é um opioide, um analgésico 100 vezes mais potente que a morfina, 3 minutos antes da hipnose, porque o fentanil tem um tempo de ação mais demorado. Aí depois você escolhe, em função do seu paciente, o hipnótico que você vai fazer, e também, em função do seu paciente, o bloqueador neuromuscular. Essa é a fase da indução com paralisia. Aí o paciente está paralisado, você já viu ali, já preparou os lençóis para fazer o occipito, aí você vai fazer o posicionamento do seu paciente. O posicionamento eu diria, um dos itens mais importantes. Todos os itens são importantes aqui, mas o posicionamento, se você não for assim muito rigoroso para que você tenha uma facilidade, você pode ter dificuldade simplesmente porque você não posicionou o seu paciente, tá certo? Você tem que alinhar os seus eixos, o eixo oral, o eixo faríngeo e o eixo laríngeo. Esses eixos, como você está vendo aqui, eles têm uma formação praticamente de um ângulo reto, 90 graus, então você precisa colocar o seu paciente na posição do cheirador, initial position, para que você consiga, através da sua laringoscopia, visualizar, tá certo, a laringe e a glote do seu paciente. Aí você passa o tubo, a passagem do tubo, assim, as pessoas menos experientes, eu diria assim, mais afoitas, vê lá a corda vocal, tal, tá dizendo que quer passar o tubo de qualquer jeito. Não, gente, esse é um momento de carinho, de delicadeza. Você tem que passar o tubo de maneira que você não toque nas cordas vocais, porque aquilo ali é o instrumento da fala, tá certo? E aquilo é um instrumento uma anatomia muito sensível, então você vai passar de maneira muito suave, visualizando para que você não toque nas cordas vocais, e introduzindo o tubo até a marca que tem preta dele, um pouquinho depois, 1 centímetro depois, está lá de parar, para que você não faça intubação seletiva. Então, a passagem do tubo é um momento assim eu diria, de prazer do intensivista, do emergencista, do clínico, enfim, que está intubando o seu paciente, porque é um momento que você percebe que fez tudo certinho e que não é naquele momento que você vai degringolar, você vai manter a sua técnica de maneira exemplar. E, por fim, os cuidados pós-intubação, que são
é essencialmente importante tão quanto os outros. Porque se você não fixa o seu tubo de maneira adequada, se você não tem a tranquilidade de segurar o seu tubo para puxar o fio guia, se não, você não faz a verificação se o seu tubo está posicionado de maneira adequada, não está seletivo, se ele está ventilando todos os dois hemitórax, você termina perdendo tudo, porque você não fez uma verificação pós-intubação adequada. Então, aqui na ordem, a gente vai falar para você sobre a questão da preparação. Aqui eu vou detalhar, tá certo? E essa sigla move aqui, isso move o meu sentimento de médico. O médico que não tem uma monitorização adequada, que não tem uma fonte de oxigênio e um oxigênio sendo oferecido ao paciente se ele necessita, e que não tem uma veia, você termina não tendo nada. Portanto, move. Move é o que move a nossa esperança de estar fazendo um tratamento adequado para o nosso paciente. Então, monitorize o seu paciente, veja se a fonte de oxigênio está funcionando e oferte oxigênio se for necessário, e veja se a veia está pérvia. Não basta a enfermeira dizer para você, não, doutor, a veia está boa. Dá uma olhadinha lá, pede fazer um teste de retorno, tá certo? Infunde um sorinho 50 ml antes para verificar se a veia está boa, porque isso realmente pode lhe trazer dificuldades que você não imagina. E se a veia não estiver boa, providencie, como você está vendo na figura, um acesso venoso central, para que você não tenha dificuldade no ápice do seu procedimento. Depois, você vai testar os equipamentos. É o médico, você pergunta, mas assim, tem alguns fisioterapeutas que foram chateados, tal, a enfermeira também, porque ela já testou, e você vai novamente testar. Gente, avião não cai por isso, porque o copiloto pergunta para o piloto responde, e o copiloto fecha a alça respondendo de novo. Porque tudo é testado entre eles dois. Não existe aquela coisa de que porque eu testei, você não precisa testar. Então, a enfermeira, o fisioterapeuta testa o ambu, mas não custa nada eu verificar se o ambu está certo, está sendo contrátil, se está voltando à posição normal, se as suas válvulas estão funcionando. Vou dar uma apertadinha na máscara para ver se ela não está furada ou não está muito rígida, e vou verificar se o meu reservatório não está furado. Então, eu preciso testar o meu ambu, tá certo? E isso está embutido nessa sigla Atlas, quer dizer, o médico move-se pelo mundo, e o mundo está no Atlas. Então, se você faz o seu MOVE e se você faz o seu Atlas, a sua chance de ter dificuldade durante a intubação é muito menor. Portanto, testar o umbu, testar o tubo, testar o laringo, testar o aspirador. Quantas vezes eu já vi o corre-corre danado porque o aspirador não funcionou. Não vá. Veja primeiro se o aspirador funcionou. Eu faço assim, eu pego um copinho de água, pô, tá legal o aspirador. O cara às vezes fica chateado comigo, o fisioterapeuta, porque ele testou e eu estou testando de novo. Mas a responsabilidade, lembre-se, é sua. Se o aspirador não funcionar, é você que vai ter que se virar para remover aquela secreção e preparar as seringas. As seringas, existem várias maneiras de você preparar. Eu, geralmente, costumo usar, na minha primeira seringa, e ela está identificada lá, o opioide, geralmente fentanil. Tá certo? Na minha segunda seringa, o hipnótico. Que aí você pode escolher, a depender do caso clínico, o etomidato, o propofol, tá certo? O midazolam ou mesmo a cetamina. Na terceira seringa, o bloqueador neuromuscular, que você vai fazer a opção ou pela succinilcolina ou por um outro bloqueador neuromuscular não despolarizante. O roncurônio, o pancurônio, o cisatracúrio, o atracúrio, enfim. E, por fim, eu tenho a minha seringa com a solução de adrenalina. Eu ponho uma ampola de adrenalina, 1 ml, para 20 ml
de soro fisiológico e deixo essa solução em stand-by, porque o meu paciente pode fazer uma hipotensão severa durante o procedimento e até chegar à solução de noradrenalina, ó, já foi. Às vezes você fica numa angústia muito grande. Então ali eu vejo, o paciente fica um pouco hipotenso, faço 1 ml dessa solução, a pressão volta à normalidade, aí a noradrenalina chegou, o volume chegou, o paciente estabilizou, mas eu preservei a vida do meu paciente, não me estressei com uma coisa tão importante que é a manutenção da pressão arterial média maior que 65 do nosso paciente. Portanto, é importante que você prepare as seringas e você diga para a sua enfermeira quanto você vai usar de cada droga, pelo tamanho do paciente, pelo peso do paciente. Então é importante você, eu quero 4 ml de fentanil, eu quero 8 ml de etomidato, eu quero 8 ml de succinilcolina, ou seja, você tem que anunciar para ela antes quanto que você vai usar de cada droga, porque na hora fica meio complicado você anunciar isso. E ter a solução de adrenalina às suas mãos. Bom, depois disso, a gente vem aqui pormenorizando as questões do AMBU, que você tem que testar a fonte, a bolsa, o reservatório, a válvula, a máscara e o profissional. O profissional responsável por isso, nesse momento, é o fisioterapeuta. E daqui adiante, seu tubo. Você tem que saber que você tem ali o tubo orotraqueal, eu escolhi 8, eu tenho que ter um 7,5 e um 8,5. Eu vou abrir o 8, que é um homem, mas vou ter à minha disposição um 7,5 e um 8,5. Então, sempre pense assim, se você é uma mulher, eu estou pensando em entubar ela com um 7,5, aí eu vou ter um 7 e um 8 testado. Guedel apropriado para aquele paciente, tá certo? O bugie tem que estar sempre à disposição. Existe até uns dispositivos de bugie que ventilam o paciente, entendeu? Então, às vezes na via aérea é difícil, você passa o bugie, dá uma ventiladinha e tal. Aí depois você desce o tubo endotraqueal propriamente dito. A máscara laríngea tem que estar ali, 3 tamanhos, um apropriado para aquele paciente, um pouco menor e um pouco superior. O tubo laríngeo, se você dispuser no seu serviço, também de maneira apropriada. O kit de cricotireoidostomia, que é extremamente importante você ter ali em mão. Ou seja, gente, todo esse aparato que você prepara lhe dá a tranquilidade de que você está fazendo a coisa certa. E toda vez que você faz a coisa certa, sabe o que acontece? A coisa acontece certa. Então, eu digo para vocês assim, isso é uma questão psicológica, isso é uma questão de entusiasmo mental. Se você sabe que você está conduzindo com presteza, com dedicação e fazendo tudo certo, a probabilidade disso dar certo é muito grande, tá certo? Então, faça o certo, que o certo virá para você e para o seu paciente. Aqui só para demonstrar, tá certo? Todos os tamanhos de Guedel disponíveis no mercado, a sonda de bugie, tá certo? Aqui do lado a máscara laríngea, do outro lado aqui embaixo o tubo laríngeo. Qual a diferença do tubo laríngeo para a máscara laríngea? A máscara laríngea, a ponta dela fica no início da entrada do esôfago e a abertura dela fica voltada para a laringe. Tá certo? Fica voltada para a laringe. Então, ela ventila a laringe e, consequentemente, pela pressão que você está exercendo, esse ar chega até os pulmões. Mas você não protege sua via aérea de uma possível regurgitação. Você pode ter regurgitação no paciente, tanto é que quando você usar máscara laríngea, lembre de manter o seu paciente bloqueado, com bloqueador neuromuscular, para que ele não faça vômito, até que você substitua a máscara laríngea por um dispositivo infraglótico, ou seja, um via aérea dispositivo. Já o tubo laríngeo, ele tem 2 kefs.
um que vai para o esôfago. Então, se você insufla o QF do esôfago, você não vai ter regurgitação. E o outro que fica insuflado sobre a laringe com uma máscara laríngea. Então, o tubo laríngeo, eu diria que é um dispositivo mais complexo que visa proteger a via aérea de uma possível regurgitação ou mesmo um vômito. Aqui o kit de crico, né? Fazer uma crico de emergência com esse kit aí, conhecendo a anatomia, você pode fazer com tranquilidade. E mais aqui à direita, um traqueostoma quando você usa na traqueostomia cirúrgica. Bom, o laringoscópio. Você tem que testar, tem que ver se suas baterias estão funcionando. Eu já tive situações de que bateria estava fraca e não tinha bateria substituta. De quem é a culpa? Sua, que não testou, que não perguntou à enfermagem se você tinha as baterias de reserva, tá certo, gente? Parece bobo, né? Eu não estou aqui fazendo publicidade de nenhuma bateria, mas você ter as baterias de reserva, às vezes, pode salvar uma vida, tá certo? Então, não negligencie com relação a isso. Você ter as lâminas curvas, você ter as lâminas retas, porque você pode precisar. Existe alguma situação da epiglote, por exemplo, uma epiglote caída, que você não conseguiu levantá-la com a lâmina de Miller, então você vai precisar usar a lâmina reta para você pescar essa epiglote. Então tenha em mão as duas lâminas, que é importante para que você tenha êxito no seu procedimento. Você pode ter também um vídeo laringoscópio, que ajuda bastante para os profissionais mais experientes. Pode ter um fibroscópio, tá certo? E o mais importante, ter backup. Ter backup do seu laringo, porque o laringo pode pifar. Tudo que é mecânico ou elétrico está sujeito a pane. É por isso que na aviação, eu sempre volto à aviação. A aviação tem tudo dois. O painel da direita do copiloto e o painel da esquerda do piloto. Se um dos painéis pifarem, vamos com outros. Existem os terceiros ainda. Por isso que a aviação, avião não cai, avião derruba. E às vezes a gente, por não checar essas coisas, a gente entra em algum grau de dificuldade. Então são esses dispositivos que você precisa ter para a sua laringoscopia. Aqui estão as pilhas que você precisa ter, tá certo? Do lado esquerdo aqui as lâminas curvas, as lâminas retas, o fibroscópio e também o vídeo laringoscópio. Bom, ainda no P da preparação, estou no 6, por incrível que pareça, são 7 os subitens dos P's da preparação, que é o primeiro P. Você vai checar o aspirador. A fonte do aspirador, já aconteceu do aspirador não ter uma tomada que ligasse o aspirador. Você tem que checar isso antes. Está funcionando? Tá, ligou, liga aí para eu ver, ligou. Ah, legal, muito bem. Você vai verificar se a ponta o conector, às vezes a mangueira está colabada, não aspira nada, às vezes a mangueira está furada, às vezes a mangueira está muito enrijecida, também não aspira, então você tem que checar se sua mangueira está adequada. E novamente, verificar se o vácuo está funcionando, às vezes o seu dispositivo de aspiração é daquele de vácuo que tem UTI, você tem que verificar se aquilo está funcionando, tem que fazer o teste aspirando água, porque você pode precisar. E a outra coisa, a ponta do seu aspirador, isso é muito importante, gente. Às vezes você vem com a ponta do aspirador, a menina vem com uma sondinha de nalaton, daquela que embola toda, que você não consegue chegar lá na laringe do paciente para fazer a aspiração. Então tenha em mãos, na ponta do aspirador, uma ponta rígida. Eu gosto muito daquele aspirador cirúrgico, que você aspira lá direitinho e às vezes esse aspirador pode até lhe dar uma mãozinha durante a laringoscopia para você levantar um pouquinho a epiglote do paciente, visualizar a corda vocal e passar seu tubo. Então o aspirador é um instrumento extremamente importante no seu procedimento. Não abra mão dele, tá certo? Bom,
E por fim, ainda na preparação, as seringas, né? Que você deve ter isso aqui, eu já comentei sobre você. Deve ter um opioide identificado, já com a posologia adequada para o seu paciente, deve ter o hipnótico também, deve ter o bloqueador neuromuscular, você deve ter um volume lá, tá? Um soro preparado, caso você tenha necessidade de infundir logo após que você terminou seu procedimento, o paciente pode fazer hipotensão, e o paciente já vinha, de uma certa maneira, desidratado, hipovolêmico, então esse item que você vai. E as soluções, né? Que você, às vezes, não, esse paciente eu vou, depois que eu entubar, eu vou sedar ele com midazolam, vou fazer solução de midazolam, solução de fentanil, então você já vai pedindo, porque vai ir preparando, porque essas drogas que você faz a hipnose, elas têm uma meia-vida muito curta, então você vai precisar da manutenção dessas drogas. Então você já pede à enfermagem, prepare minha solução de midazolam, minha solução de fentanil, que logo após a intubação eu vou querer, durante a ventilação, ter a infusão dessas drogas, dessas soluções, tá certo? E o pré-tratamento, que eu também já falei, que a gente pode às vezes usar uma lidocaína, 2% sem vasoconstrictor, atropina, enfim, as drogas que você sentir necessidade de que aquele paciente vá se beneficiar, porque cada caso é um caso. Bom, feito os P's, eu trouxe aqui uma tabela para vocês da apresentação de todas as drogas que você pode usar e a dosagem, a dose de ataque que você vai fazer nos seus pacientes, para que você calcule direitinho e passe para a enfermagem, tá certo? Em ml, quanto que você vai usar de cada droga, tá certo? Não pode você dizer para ela, eu quero o fentanil para esse paciente, eu vou usar 2 microgramas por quilo de peso. Não. Para esse paciente eu preciso de 4 ml de fentanil. Você tem que falar para a sua enfermagem 4 ml de fentanil. Eu preciso de 8 com etomidato. Eu preciso de 12 ml de etomidato. Então ela sabe que vai precisar abrir 2 ampolas. Então você precisa passar para a enfermagem a quantidade em ml que você vai utilizar de cada droga. Isso aqui, essa tabela é importante para que você possa preparar, tá certo, a sua posologia de maneira adequada, transformando em miligrama por quilo de peso ou micrograma por quilo de peso em ml, tá certo? Isso aí vai ficar no PDF dessa apresentação. Bom, aqui, gente, é uma tabela muito importante, porque como é que você vai administrar uma droga no paciente se você conhecer a droga? Então você tem que saber que o fentanil, ele age lá nos receptores de opioide, tá certo? E que é 100 vezes mais potente que a morfina. Você tem que entender que ele tem efeito colateral importante, que é a depressão respiratória e rigidez torácica. Eu nunca vi nenhuma. A literatura fala de rigidez torácica, mas a rigidez torácica ela é feita em grandes quantidades, em grandes doses, em infusões muito rápidas. Então, se você fizer o fentanil 3 a 4 minutos antes do seu procedimento de hipnose e bloqueio do neuromuscular, eu tenho certeza que ele vai estar numa ação muito boa, tá? E a metabolização dele é hepática, e você tem como antídoto o naloxone, tá certo? Então, entender que o fentanil age dessa maneira. O etomidato, ele tem atividade, ele aumenta a atividade dos receptores GABA, é um hipnótico e sedativo. O grande problema do etomidato, eu evito usar ele no paciente que sabidamente é uma sepse. Eu vou entubar um paciente que tem uma sepse, está hipovolêmico, tá certo? Uma acidose metabólica importante, então, por conta do desfecho que a gente comentou lá atrás, eu vou entubar esse paciente. Eu vou evitar o etomidato, porque eu sei que o etomidato pode provocar supressão adrenal. Então, fora isso, é o melhor hipnótico para intubação. Ele é estável, tá certo? Não faz taquicardia,
não faz hipotensão, não provoca arritmias e tem uma ação relativamente bacana, entre 15 e 45 segundos ele começa a agir, e a sua metabolização hepática não tem antídoto, mas o seu efeito dele demora no máximo, entre 15 e 20 minutos. Por isso que você tem que estar com sua solução de manutenção já lá prontinha, tá certo? A cetamina, ela é diferente. Ela não age no GABA, ela é antagonista dos receptores NMDA. Então, a cetamina é um grande medicamento, desde que você saiba onde utilizá-lo. Aquele paciente que está ali um pouquinho hipotenso, tá certo? Um pouquinho bradicárdico, poxa, a cetamina cai bem, que vai elevar um pouquinho a pressão arterial, vai elevar um pouquinho a frequência cardíaca, você vai fazer uma boa hipnose e também tem um efeito anestésico. Agora, assim, o fato de intubar com cetamina, em alguns casos, paciente que não pode receber etomidato por conta, por exemplo, da sepse, e não pode receber midazolam por conta da hipotensão que o midazolam provoca de maneira abrupta, apesar de saber que a cetamina tem um efeito analgésico, eu não deixo de usar o opioide. O opioide é o segredo da intubação. Gente, há relato de que a laringoscopia dói mais do que uma facada. Então, faça o opioide no seu paciente para que ele não sinta dor, porque a dor gera descarga adrenérgica e a descarga adrenérgica leva a situações que às vezes complica uma coisa que poderia ser fácil se tornando difícil. Portanto, a cetamina é uma boa droga de escolha no sentido de que você possa utilizar nesse grupo de pacientes. Já o midazolam, que também tem ação aumentando a atividade dos receptores GABA, ele é um excelente medicamento para você manter o paciente em coma induzido. Mas durante a intubação orotraqueal ou endotraqueal, é um medicamento que dá muita hipotensão, muita depressão respiratória e às vezes pode levar a delírio. Então, eu tenho evitado o midazolam durante a intubação orotraqueal. Mas, se não houver outra possibilidade, né? Se não tem tu, vai tu mesmo. É a questão do midazolam. E o propofol, que também é outro excelente hipnótico, um dos melhores, desde que você não tenha patologias com déficit miocárdio. Por exemplo, eu não vou entubar um paciente que eu sei que ele tem insuficiência cardíaca ali, perfil C, é um paciente que está encharcado, demasiado, tá certo, congesto, frio, e eu não vou entubar ele com propofol, porque eu sei que o propofol vai ser muito maléfico para ele, para o coração dele. Então, nesse caso aí, desse paciente com IC, perfil C, eu vou usar a cetamina, ou etomidato, tá certo? Mas nunca o propofol. Fora isso, é um excelente medicamento. Tem uma ação também muito precoce, tá certo? Tem uma ação muito precoce, entre 15 e 45 segundos. A sua metabolização hepática e plasmática, por isso que o propofol é aquele remédio que você parou de infundir, os anestesistas adoram. Parou de infundir, acaba os efeitos, porque além da metabolização hepática, ele também tem uma metabolização plasmática. Então, conhecer as drogas que você está trabalhando, os seus efeitos colaterais, é muito importante para que você possa utilizar, tá certo, os mecanismos de contrabalancear esses efeitos colaterais. Combinado? Aqui, novamente, as soluções mais utilizadas em UTI, na nossa UTI, eu faço questão de deixar aqui para vocês, porque realmente um trabalho bastante dedicado aqui, com a possibilidade de vocês poderem fazer igual do que está aqui. Realmente uma padronização muito bacana de todas as medicações mais importantes utilizadas no ambiente de medicina intensiva.
de terapia intensiva e também no pronto-socorro. Bom, aí a gente entra na pré-oxigenação. Olha, é muito bom o paciente, se for possível e tiver disponível, eu quero uma gasometria arterial. Eu quero a gasometria arterial por quê? Porque eu preciso ver a condição real daquele paciente e se depois da minha intubação eu melhorei algum aspecto da, 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 daquele paciente. Então, colha uma gasometria arterial. O monitor já está aqui. É importante você, durante a pré-oxigenação, ficar visualizando o seu monitor, vendo a oximetria subindo, ou se ela não sobe, tá certo? Para que você possa contornar esse problema. Já falei do AMBU, já falei da técnica, tá certo? O paciente pedir ele para respirar de maneira adequada, tal. Aí você vai, no momento que ele tem uma saturação acima de 98, você começa a fazer o seu hipnótico, aí continua a ventilação, pá, aí deu 3 minutos, o hipnótico já está agindo, o hipnótico não, digo, o opioide, o fentanil, 3 minutos já está agindo, aí você vai entrar com seu etomidato, pá, etomidato espera ali um pouquinho, 1 minuto, aí faz o bloqueador neuromuscular e aí vai, tá certo? Então, nas sequências clássicas, você pode inclusive usar a via ninja do ventilador para que você não tenha grande esforço. Mas na sequência rápida, volto a insistir, não se faz ventilação do paciente, apenas pré-oxigenação, que é inundar o paciente de oxigênio para que durante a apneia ele possa ter um momento de laringoscopia sem que a oximetria dele venha a baixar. Aqui é a maneira com que você faz a adequada pré-oxigenação e os dispositivos que você usa para pré-oxigenar. Aqui mais uma vez o pré-tratamento. A fala da lidocaína, que realmente é importante para a estabilização dos efeitos vagotônicos, né, da laringe. A atropina, se você for usar cetamina, o paciente tiver bradicárdico, fazer um pouco de volume para estabilizar a pressão do paciente, se for o caso, se o paciente for realmente responsivo ao volume. E usar um vasopressor, pô, o paciente está chocado, eu vou entubar ele, eu vou esperar ele chocar, mas ainda não, eu vou botar a minha solução de noradrenalina lá, tá certo? Vou, se for o caso, tiver tempo, vou passar uma pressão arterial não invasiva para que eu tenha a pressão desse paciente na mão e só assim eu vou para a intubação. Então, eu preciso ter o meu paciente monitorizado de maneira adequada para que eu tenha o maior grau de sucesso possível durante o meu procedimento. A intubação, a paralisia e a indução do paciente, eu já falei disso aqui, é feito com o opioide, geralmente fentanil, hipnótico, você pode usar etomidato, midazolam, propofol, cetamina, e o bloqueador neuromuscular, que você usa a succinilcolina, ou rocurônio, ou pancurônio, ou urônio que você tiver no seu serviço. Lembro que a succinilcolina, na sequência rápida, é o caso não haja nenhuma contraindicação absoluta, deve ser o escolhido, porque ela tem uma ação muito mais rápida, tá certo? Você ver o paciente fasciculando e parando de fascicular, porque esse é o momento de você entubar. E os outros são mais demoram mais tempo para fazer efeito, né? A succinilcolina, 40 segundos, o paciente está prontinho. Já o oncurônio, você tem que esperar até 2, 3 minutos para que ele faça um efeito adequado. Então, use succinilcolina se não tiver contraindicação. E quais são as contraindicações, assim, plausíveis da succinilcolina? É elevação de potássio. Todo paciente que tem um potássio elevado ou alguma situação que possa elevar o potássio de maneira abrupta, você deve evitar a succinilcolina. Então, aquele paciente renal crônico que está ali já com potássio de 6,5, que você percebe que tem alteração no eletro, você não vai fazer succinilcolina, porque a succinilcolina aumenta em 0,5 mEq por litro o potássio
quando você faz a infusão no paciente. Então, os queimados, o queimado que não é um queimado recente, é um queimado já antigo, que está com a liberação de potássio já ali de maneira galopante. Os pacientes acamados, rígidos, aquele paciente, aquele senhorzinho muito rígido, quando você faz succinilcolina, esses receptores, eles liberam potássio de uma maneira muito abrupta, então você deve evitar. Fora isso, é a droga de escolha, porque é a droga que você tem na mão e tem uma ação, uma resposta muito rápida e também tem uma ação muito reduzida, ou seja, o tempo que o paciente vai continuar neurobloqueado ali não é tão grande em relação aos outros bloqueadores não despolarizantes. Aqui é a figura dos remédios, dos medicamentos que a gente usa, só para vocês conhecerem. Aqui é uma tabelinha que eu gosto de usar, que é a minha tríade aí, né? Eu gosto muito das intubações mais eletivas, usar o fentanil, o etomidato e o rocurônio. E aí eu já faço aqui por quilo a faixa de quantos ml você tem que usar em cada item desse de medicamentos. Bom, aí vem o quinto P. Meu paciente está lá, estável, já com o opioide, o hipnótico, o bloqueador. Aí eu vou posicionar ele. Esse P, gente, é o P, que eu diria, é o P. Então, colocar o coxim no occipital, no sentido de que o tragus do paciente esteja de maneira alinhada com o externo, tá certo? Se você olhar, isso aqui agora está fazendo um ângulo reto. Quando você alinha e bota os coxins de maneira a alinhar isso aqui, faz com que o tragus seja alinhado com o externo. Isso vai fazer com que o ângulo de sua visão seja retificado com o eixo oral, faríngeo e laríngeo. E a elevação que você vai fazer da cabeceira do paciente vai fazer com que o seu olhar durante a laringoscopia esteja reto. Você não precisa estar com a cara em cima da boca do paciente. Você pode estar com ele afastado, de maneira que você tenha uma visão mais global dos eixos que você acabou de alinhar. Portanto, às vezes você precisa começar a alinhar esses eixos desde a cintura, fazendo a elevação com coxins, fazendo a escadinha, e o que sobrar da cintura escapular para o occipital, você preenche atrás com novos coxins, de maneira que a regra é essa, você conseguir alinhar o tragus do paciente com o externo. Você fazendo isso, você vai ter uma visualização adequada da sua laringoscopia e com certeza você vai ter mais êxito com isso. Eu faço tudo que o checklist manda, tá certo? Eu não penduro a cabeça do meu paciente, eu não boto ele em decúbito dorsal absoluto, eu posiciono ele de maneira que eu possa ter mais conforto. Porque se eu posiciono ele e realmente a minha laringoscopia é difícil, eu caio naquelas situações de que eu preciso de ajuda ou rever o que eu fiz. Agora, se eu vou entubar de qualquer jeito, aí eu vou ficar na dúvida. Eu não estou conseguindo ver porque o paciente está mal posicionado ou porque realmente a via aérea é difícil. Então, posicione o seu paciente. Nos casos do obeso, ainda mais. Aqui, essas figuras para demonstrar a você que o paciente, sem a hiperextensão, sem colocar ele na posição do cheirador, os ângulos são de 90 graus. No momento que você retifica os ângulos, você passa a ter um ângulo de visão de praticamente 180 graus. E a partir do momento que você eleva a cabeceira do paciente, a sua visão passa a estar incorporada a essa visão dos eixos oral, faríngeo e laríngeo. Então aqui os exemplos mostrando o paciente sem o coxim occipital e com o coxim occipital. E mais uma vez, com a imagem de ressonância magnética demonstrando
como a elevação do occipital e colocar o paciente na posição do cheirador faz com que haja a retificação dos ângulos oral, laríngeo e também faríngeo. Aqui o obeso, tá certo? Mostrando como se prepara um obeso. Observe que ela tem coxins tanto na cintura escapular, fazendo com que haja elevação do externo, e depois muitos coxins debaixo do occipital, de maneira que haja o alinhamento do tragus com o externo, tá certo? Observe aqui novamente o obeso, como a gente tem que ter uma atenção especial na preparação. E aqui demonstrando exatamente o alinhamento do tragus com o externo, no sentido de uma melhor laringoscopia. E na última figura aqui, a demonstração de que você elevar também a cabeça do paciente a 25, 30 graus facilita o seu ângulo de visão. Tá certo? Então a preparação é uma das coisas, o posicionamento é uma das coisas mais importantes para um êxito na sua boa laringoscopia. Bom, a passagem do tubo. Tudo pronto? Checklist, aí você vai abrir a boca do paciente com a sua mão direita, fazendo um gancho, tá certo? Abriu a boca? Abriu. Com o seu laringoscópio, você vai entrar pelo lado esquerdo, vai basculando, e à medida que você vai basculando a língua do paciente, você vai deslocando ela para a esquerda, descendo, deslizando de maneira suave até encontrar a valécula. Calma, não precisa ver a via aérea agora. Você tem que encontrar a valécula. O seu laringoscópio está posicionado na valécula? Tá. Logo abaixo da valécula você vai ver a sua epiglote. Você vai fazer esse movimento para cima e para frente, de maneira que, na valécula, de maneira que a epiglote, uma vez tracionada, o ligamento ilio-epiglótico é tracionado e, consequentemente, o ádito da laringe se abre e você vai observar o vestíbulo da laringe e lá na frente, tá certo, as suas cordas vocais. Então, não vai, essa coisa de vou de vez, às vezes você passa com o laringoscópio da epiglote e você cobre a epiglote e cobre a laringe com o seu laringoscópio. Então você tem que ir suave. Laringoscopia é um movimento suave de deslizar sobre a língua até encontrar a valécula. Encontrou a valécula? Pronto. Abaixo da valécula vai estar a epiglote. Levanta o laringoscópio para baixo e para cima. Você vai estar expondo a laringe, as cordas vocais, e aí de maneira delicada você desce seu tubo, vendo ele passar no sentido de que não deve entrar em contato com as cordas vocais. Olha a marquinha preta, passou a marquinha preta, para. Retira o laringoscópio, segura no seu tubo e pede alguém para tirar o fio guia. Uma coisa importante que a gente deve fazer antes aí na preparação é você lubrificar, tá certo, o lumen do tubo com xilocaína gel, por exemplo, porque quando você for puxar o fio guia, termina que você não desloca o seu tubo, tá certo? Às vezes fica duro e pode deslocar o tubo. Então, lubrifica ele um pouquinho com xilocaína gel, porque quando você vai tirar o fio guia, você tira com maior facilidade. Então, tirou o fio guia, você está segurando, ó, aquilo ali é seu prêmio, tá certo? Sua taça, então não solta. Segura seu tubo. Tirou o fio guia, enche o QF, tá certo? Aí volta a ventilar e aí nós vamos para o último P, que é aqui a passagem do tubo, tá certo? Então mostrando de uma maneira muito pragmática a visualização de Comarque, onde você tem aqui na classe A
o sonho, né? Que você visualiza tudo. Na B, que você vê somente a pontinha lá do ádito da laringe. O C, que você já quase não vê nada. E o D, que você supõe que está ali, mas que você termina não vendo nem a epiglote, nem o ádito da laringe. E aqui, mais uma vez, demonstrando a posição do seu laringoscópio na valécula, de maneira que você possa fazer uma boa laringoscopia. Depois, você vai para o último P, que são os cuidados pós-tubo, né? Já falei. Fixar, tá certo? Verificar se há uma ventilação adequada nos dois hemitórax, tá certo? Por isso que você começa pelo estômago. Não está no epigastro. Você não ouviu o ruído do seu umbu, do ventilador no epigastro. Que bacana. Aí vai para o esquerdo. Está no esquerdo? Ó, que legal. Está no esquerdo. Então significa que não está seletivo. Aí vai para o direito. Está no direito? Está no direito. Que bacana. Olha o ápice. Está ventilando o ápice também. Olha o outro ápice. Está ventilando o pulmão como um todo. Por quê? Porque você pode ter situações de que a ventilação fique seletiva e que você tem que tomar algumas providências no sentido de reposicionar o seu tubo. Geralmente o tubo, quando fica seletivo, ele desce para o brônquio fonte direito, porque ele é mais retificado em relação à traqueia. Então você desce para o brônquio direito. E, por fim, você vai fixar, colocar no ventilador, vai fazer uma nova avaliação hemodinâmica, ver como é que está seu paciente, vai pedir uma nova gasometria. Se o paciente tiver acesso venoso central, você pode pedir inclusive uma gasometria pareada para você fazer uma avaliação hemodinâmica do que está acontecendo com o seu paciente. Vai ver com o fisioterapeuta qual o melhor preset para aquele paciente, envolvendo sempre a ventilação protetora, tá certo? Que envolve entre 4 e 6, tolerando-se até 8 ml por quilo de peso predito para aquele paciente. A menor pressão expiratória possível, tá certo? De maneira que a pressão de pico não exceda 32, 35 centímetros de água, tá certo? Uma relação IES com tempo expiratório adequado no sentido de cada patologia, tá certo? No sentido de se buscar corrigir os motivos pela qual levou você a entubar o seu paciente. Então, a avaliação hemodinâmica é muito importante no sentido de você manter uma pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio, uma PVC entre 8 e 10, tá certo? Uma frequência cardíaca menor que 100 batimentos por minuto, tá certo? Lactato menor que 2, uma SVO2 menor, em torno de 70 e um delta PCO2 menor que 6. Esse é o sonho. E um conteúdo arterial maior que 15 milímetros por decilitro em relação à hemoglobina do paciente. E uma relação PF maior que 300. Às vezes a gente não consegue alcançar tudo isso, mas eu coloquei aqui que são os objetivos dos pacientes graves para quando você acaba de entubar um paciente. Você tem em mente que você precisa chegar lá com esses objetivos, porque entubou, uma hora vai precisar entubar. Então, a gente tem que trabalhar no sentido de que a gente possa promover a extubação. Bom, e quais são os erros mais comuns da intubação? Eu já falei sobre isso aqui, algumas coisas, e eu coloquei aqui por ordem. Posicionamento. O posicionamento é o principal erro relacionado à falha na intubação orotraqueal. É aquele colega muito confiante, eu entubo de qualquer jeito, eu entubo até de cabeça para baixo, eu entubo de lado, enfim. Às vezes entuba, mas quando você não entuba, a principal preocupação que você tem é se você realmente posicionou seu paciente de maneira adequada. Então, o posicionamento é o maior erro que existe para a falha na intubação endotraqueal. Segundo erro,
bloqueador neuromuscular. E aí? O que é que você acha do bloqueador? Olha, gente, eu queria dizer a vocês o seguinte: bloqueador neuromuscular é tudo de bom. Tudo de bom. Você lembra quando a gente começou aqui a apresentação? Eu falei que a laringe tem músculos intrínsecos e músculos extrínsecos. Para você ter uma boa visualização do órgão, é necessário que esses músculos estejam relaxados. Então, se você não faz bloqueador neuromuscular, você está com esses músculos todos tensos pelo estresse que o paciente está sendo imputado. Então, você fazer o bloqueio neuromuscular do paciente vai fazer com que esses músculos da laringe, do pescoço, tá certo? Da face, do tórax, sejam todos relaxados e só faz bem para você e para o seu paciente. Portanto, não deixe de usar bloqueador neuromuscular. Aí vem aquela pergunta assim: sim, se eu não conseguir entubar. Se você não conseguir entubar, você vai passar uma máscara laríngea e mais ainda você vai precisar de bloqueador neuromuscular, porque o segredo da boa ventilação com máscara laríngea é o paciente estar bloqueado. E aí você vai pedir ajuda. Agora, deixar de usar o bloqueador neuromuscular com o subterfúgio de que você pode não conseguir entubar e que o paciente vai voltar à ventilação espontânea mais brevemente, e você vai entubar ele por quê? Se você decidiu entubá-lo, é porque ele tinha uma necessidade clínica de ser entubado. Então, o bloqueador neuromuscular é tudo de bom. E a outra coisa é que com o bloqueador neuromuscular, quando você faz a laringoscopia, a sua movimentação, o seu deslocamento ali na valécula, elevando, tá certo? E tracionando a epiglote para cima, está fazendo com que o ocioide tracione toda a laringe para cima, isso fica mais fácil, isso fica mais, eu diria, mais suave. Então não deixe de usar o bloqueador neuromuscular, tá certo? E a succinilcolina realmente é um bloqueador que tem uma ação mais rápida, mais célere, caso você esteja fazendo intubação em sequência rápida e diante de uma emergência, tá bom? Bom, fio guia. Tem pessoas que gostam do fio guia, tem outras que não gostam. Então, assim, aquela avaliação que nós falamos lá atrás, de você usar o fio guia ou não, depende da via aérea que você vai encontrar. Eu gosto de usar o fio guia porque você consegue modelar o tubo de maneira, tem alguns colegas que deixam o tubo em C, né? O tubo em C assim. Eu acho que o tubo em J, mais retificado, ele durante a sua laringoscopia termina que ele não invade tanto o seu ângulo de visão. E a ponta dele para cima, em J, faz com que aquelas laringes que estão mais anteriorizadas, você possa alcançar ela e introduzir a ponta do seu tubo. Então, eu acho que o fio guia é uma coisa bastante importante. A língua, o manejo da língua. Às vezes você tem um paciente com a língua muito grande que você não teve a prudência de separar ela para o lado esquerdo, no sentido de usar a valécula, e você quer fazer laringoscopia com a língua atrapalhando, não vai dar certo. E mais uma vez, a língua tem músculo. E se você não faz o bloqueador neuromuscular, esses músculos estão ainda rígidos e não vai facilitar a sua laringoscopia. Então, a língua e o bloqueador neuromuscular andam juntos. E a lâmina que você vai usar. Às vezes você tem um paciente muito curto, você pega uma lâmina grande, aí termina que você passa pela valécula, passa pela epiglote e levanta a laringe como um todo. O que é que você vai estar enxergando? Só o esôfago. Então, tenha o cuidado de escolher a lâmina certa para o paciente certo. E o contrário também é verdadeiro. Você às vezes tem uma lâmina muito curta, que essa lâmina não consegue alcançar a valécula do paciente. Consequentemente, a sua tração que você faz, você estará ainda tentando levantar a base da língua, consequentemente você não vê a epiglote, consequentemente você não vai ver o ádito da laringe. E você vai ter dificuldade. Portanto, escolher a lâmina é uma das coisas muito importantes e que cai na questão dos erros muito comuns que a gente vê.
Então, assim, escolha a lâmina correta. E às vezes você tem aquela situação em que a epiglose do paciente é caída, que você não consegue chegar com a lâmina reta, você vai ter que usar a lâmina. Você não consegue chegar com a lâmina curva, aí você vai usar a lâmina reta no sentido de você ultrapassar um pouquinho a valécula e ir lá pescar a epiglote e aí fazer o mesmo movimento com a epiglote sobre a lâmina reta, e aí você vê o ádito da laringe e as cordas vocais e passa o seu tubo. E por fim, a movimentação. Às vezes você faz a laringoscopia, você está na posição certa, mas você não está enxergando de maneira adequada. Então você pode fazer uma movimentação externa da laringe, principalmente o lugar que você deve colocar a sua mão direita é sobre o osso, a cartilagem tireoide, de maneira que você, elevando ela um pouco mais para cima e para a direita do paciente, que é onde você vai passar pelo seu tubo, você tem uma melhor visualização. Então a movimentação externa é muito importante. Você pode pedir a outra pessoa para fazer essa movimentação, você enxerga, verifica que ali está bom e pede a pessoa, fulano, segure aqui para que eu possa passar o tubo. Então, esses são os erros mais comuns durante uma laringoscopia. Bom, era isso, gente. Eu acho que falei demais, né? Mas o procedimento de intubação endotraqueal é uma coisa que me motiva muito. Aprendo todo dia e acho que a nossa experiência faz com que vocês possam aprender e me ajudar ainda mais com alguns comentários que vocês vão deixar aqui nesse vídeo, tá certo? Como eu disse, é um procedimento que a importância do seu checklist é fundamental. Não vá sem antes você ter convicção de que tudo que você precisa está às suas mãos, porque você pode comprometer a vida do seu paciente, você pode comprometer a sua carreira, você pode ficar deprimido porque você não cumpriu um papel que você deveria cumprir. Portanto, eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco desse meu conhecimento e dessa minha estratégia de prudência. Prudência. A palavra é prudência. O médico que tem prudência e que conhece as coisas que ele está fazendo e que pede ajuda na hora certa e que compartilha as suas dificuldades com os colegas mais experientes, esse é o bom médico. Às vezes aquele que sabe muito e que é imprudente é um ruim médico. E às vezes aquele que sabe um pouco, mas que é prudente e que compartilha e que se dedica, termina sendo um melhor médico. Portanto, fiquem com Deus. Vamos construir outros vídeos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, deixe seu like, no sentido que a gente possa continuar conversando sobre medicina intensiva, pronto-socorro e urgências e emergências. Um abraço a vocês. Fiquem com Deus.